Estava falando desse assunto, queria engatar aí e continuar nessa conversa, falando dessa tensão entre Rússia e Ucrânia, com esse acúmulo, né, de tropas russas perto da fronteira, acabando estimulando todo um temor, né, de que Moscou possa iniciar a qualquer momento uma breve invasão. Então isso acaba trazendo, né, muita aversão ao risco, principalmente por uma possível, né, guerra, vamos dizer assim, entre esses países. E no meio de tudo isso, o petróleo. Na noite de ontem a gente já viu o governo americano, inclusive, ordenando, né, que cidadãos e familiares de diplomatas norte-americanos deixem a Ucrânia. Bom, a pergunta é o seguinte, né, se de repente essa invasão realmente acontecer, se concretizar, quais devem ser as consequências para o mercado e para as economias diante dessa briga entre Ucrânia e Rússia? Como que o investidor deve lidar e se preparar para uma possibilidade como esta? Bom, primeiro dar o disclaimer aqui que o assunto é bastante complicado, né? Então a gente não tem compromisso com as respostas aqui para dizer que a gente está cravando alguma coisa, né? Mas e também com o benefício do mercado já aberto, a gente consegue dizer também que de primeiro momento você tem um movimento risk-off muito grande, né? E é difícil dizer o quanto disso é diretamente ligado à Ucrânia e o quanto disso é ligado ao que já tinha começado na semana passada, que é o movimento de aversão a risco por conta de alta de juros nos Estados Unidos. Só que junta as duas coisas, né? E aí a gente fica sem motivos para ficar otimista, né? E então eu acho que o risk-off inicial ele é esperado e faz todo sentido. O que está me surpreendendo hoje é a queda do petróleo, porque até hoje no início do dia ele estava subindo um pouquinho, depois virou, agora caindo quase 2%, porque isso me surpreende, né? Porque a Rússia ela é top 3 produtor de gás e de petróleo no mundo. Então, se a gente imaginar que por conta de guerra, por conta de conflito, tem algum tipo de ataque que comprometa as ações físicas das unidades produtoras, a gente deveria imaginar que teria mais um gargalo de oferta aí, né? Mas aí a gente também não sabe qual é a escala desse conflito, se ele vai ser sério, se vai ser guerra de fato, né? Então a gente não consegue prever isso, né? Então hoje eu acho que prevalece o movimento risk-off, mas a partir do momento que comece o conflito, a gente poderia contar com esse cenário aí de possivelmente ter um ataque à instalação física, e aí isso exacerbar uma coisa que já acontece no mercado de petróleo, que é um certo gargalo, né? A Omicron ela não trouxe isolamento social, então a economia continua crescendo lá fora, e a gente vê problemas de produção já na OPEP, né, para entregar os volumes de produção que ela tem se comprometido a entregar mês a mês. E com isso, né, se você trazer a possibilidade de um dos maiores produtores globais ter problema de produção também, você fortalece esse gargalo, né? E aí seria mais um motivo para esperar uma alta para o petróleo. Inclusive, você tocou aí num ponto, né, da questão da Omicron. A gente teve até notícias esse final de semana que a própria Europa ali como um todo já acredita num fim da pandemia, que esteja chegando cada vez mais perto aí após a Omicron. Pelo menos foi informação da própria OMS, né, dizendo que acredita que os europeus acabam se beneficiando aí dessa imunidade proporcionada pela infecção ou pela vacina. Então estaríamos aí diante talvez de um possível fim, né, principalmente a Europa aí que já passou por a questão da crise maior aí dos infectados. Só para dar um ponto a mais aí na sua fala.